professor Delfim Ferreira Leão, de verdade, ele é, como dizia, com muito orgulho, aceitou o nosso convite para integrar o nosso programa. Não é um convite, como dizia, que vem assim. Vamos tentar arrebanhar bons professores do mundo inteiro. Também é verdade, nós estamos tentando pedir a colaboração dos melhores colegas, mas o professor Delfim Leão também colabora com a UNB, colabora com a primeira linha de pesquisa do programa, que é a área de origem do pensamento ocidental. Já há diferentes anos, já tivemos publicações juntos, já organizamos seminários aqui, em Portugal, na Magna Grécia. Temos uma intensíssima colaboração em termos editoriais, porque além de ser o diretor do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, que é bem conhecido pela maioria de vocês como um centro de ponta, de fato, nesse estudo de estudos clássicos na lusofonia, em língua portuguesa, mas ele também, neste momento, está de diretor da imprensa da Universidade de Coimbra, que é uma das editoras mais antigas do mundo, de fato, né? Depois você pode dar detalhes, se você puder, e certamente a mais importante editora de língua portuguesa, acadêmica de língua portuguesa que nós temos hoje. Então, nós nos aproveitamos muito também aqui no nosso programa, na Cátedra Unesco Arcai, do conhecimento e do investimento que o professor Delfim Leão está fazendo para criar, de fato, uma literatura científica em língua portuguesa que tenha por trás a estabilidade e a força de uma editora universitária de tamanho e peso. Quero, então, passar imediatamente a palavra ao professor Delfim. Muito obrigado. Professor Gabriele Cornelli, estão a ouvir-me bem? Sim. Ou Gabriele é simplesmente, enfim, mas nesta circunstância, na verdade, professora Gabriele Cornelli, e eu gostaria de, na sua pessoa, cumprimentar também os professores Mário Diniz e Bergman Ribeiro, que intervieram antes, e, naturalmente, por essa via, o Sr. Reitor Ivan Camargo, e apresentar, naturalmente, às autoridades académicas, os cumprimentos da Universidade de Coimbra e do seu reitor, João Gabriel Silva, que, de resto, é um amigo da UNB e tem, efetivamente, colaborado muito de perto já com várias iniciativas, tanto que, inclusive, neste momento, enfim, é uma concorrência ao programa, mas que, na verdade, não o afetou. Na Embaixada de Portugal há uma apresentação feita pela Universidade de Coimbra para a comunidade brasileira, sendo isso um sintoma da vontade, do empenho, do interesse que temos em aprofundar os laços, precisamente, que nos unem ao Brasil. E se me permitisse ainda, nesta antecâmara, digamos, da apresentação, eu gostaria de fazer 2 ou 3 reflexões muito breves, enfim, que é o que nós dizemos quando nos vamos alongar, não é? Dizemos que vamos ser breves, mas, enfim, eu espero ser breve mesmo, sobre a minha ligação ao Brasil, e sobre, digamos, aquilo que, na verdade, se pode fazer e que esperamos todos poder fazer. A minha ligação ao Brasil, na verdade, começou pela UNB. Foi o Gabriele que me convidou pela primeira vez, enfim, numa passagem intensa pelo Brasil, porque, enfim, percorri vários pontos, mas, na verdade, começou pela UNB, o que significa que a matriz que eu tenho de relacionamento com o Brasil é muito marcada pela experiência desta universidade, pelo que ela representa, pelas oportunidades, enfim, que procura criar, pela forma como está virada e aberta para o mundo. Isso marcou-me muito, enfim, foi numa viagem que passei também por Belo Horizonte, enfim, por Ouro Preto, Mariana, foram as 3 portas de entrada, por assim dizer, e com realidades muito diferentes, mas todas elas complementares e que me deram uma imagem, enfim, uma primeira imagem muito clara da riqueza do Brasil, enfim, das potencialidades que tem e daquilo que nós teríamos em ganhar em estar, de facto, próximos do Brasil. Agora que passaram alguns anos, eu posso talvez dizer um pouco a experiência daquilo que decorre dos níveis de relação com o Brasil, não é? Nós costumamos dizer que portugueses e brasileiros são um povo irmão e por isso nos recebemos por norma de braços abertos, não é? E calorosamente. Isso é a primeira fase da relação, o que é ótimo, não é? Porque na verdade prepara o caminho para relacionamentos mais profundos. Como acontece por vezes também com irmãos, às vezes descobrimos que temos coisas em que discordamos, não é? E temos agravos que gostaríamos de tratar. E essa é a segunda fase, de facto, do relacionamento, que eu considero muito importante também. Perceber que
enfim, a especificidade de cada um, enfim, o que no fundo cada um pensa sobre a outra parte e não ter nenhum tipo de complexo em assumir isso, porque acho que faz parte do conhecimento que se deve ter. A terceira fase, para mim, a mais interessante e aquela em que nos encontramos e que, no que me diz respeito, corresponde à expressão da criação também deste próprio curso de pós-graduação, é o momento em que as fases anteriores deixam de ter importância, tanto a primeira como a segunda, e o que ressalta, na verdade, é o conhecimento que se tem dos investigadores de um e do outro lado, do trabalho que eles fazem, da seriedade com que o fazem e da forma como, trabalhando em conjunto, se empenham em, digamos, ter uma presença no mundo, como foi de resto dito aqui na apresentação, uma presença no mundo efetivamente mais marcante. Claramente, é para mim muito claro que o trabalho em conjunto, sem complexos de nenhum tipo, é essencial e estou muito contente por, de facto, no que me diz respeito, na minha experiência pessoal, estarmos nessa terceira fase. Eu aprendi ao longo dos últimos anos a conhecer, e esta é a minha primeira grande limitação, a conhecer o trabalho dos colegas que é feito no Brasil e a admirar esse trabalho. Por vezes criticá-lo, da mesma forma que me criticam a mim, porque faz parte da lógica, digamos, de estar na vida académica, mas de facto a reconhecer a grande qualidade do trabalho que é aqui feito. E espero que, em podendo colaborar, enfim, dar também algum contributo para essa melhoria. A última nota, e também breve, diz respeito ao repto, de alguma forma, que Gabriela lançou, ou seja, e que de resto o professor Bergman também e o professor Mário, na sua apresentação inicial, sublinharam igualmente. Nós estamos no mundo, ou seja, não é possível a nenhum estudante de uma pós-graduação, a nenhuma pessoa que tenha ambições do ponto de vista académico, a nenhum investigador, não é possível pensar a sua investigação para um núcleo fechado, para uma instituição apenas. Hoje em dia isso não é possível. Nós, quando nos queremos afirmar, temos de o fazer para o mundo, o que, naturalmente, traz oportunidades interessantes, mas traz também consequências e experiências também duras, não é? Porque é assim mesmo. Entramos num mundo que é altamente competitivo. E, de facto, para ser bem-sucedido nesse mundo, as estratégias de investigação, bem como as estratégias de publicação, são, de facto, muito importantes, não é? Ao longo do século XIX, as editoras, ao longo do século XIX e boa parte do século XX, em particular, embora a UNB novamente seja um caso de exceção pela positiva nesse aspecto, e é uma coisa de facto notável, as editoras académicas perderam grande parte da centralidade que tinham neste processo, digamos, da produção, validação do conhecimento científico. Curiosamente, a nova realidade emergente, enfim, das bibliotecas digitais, enfim, dos repositórios, veio colocar novamente as editoras académicas na centralidade da produção, validação, distribuição do conhecimento, porque permitiu vencer a grande limitação das editoras académicas, que as editoras comerciais, naturalmente, cumprem muito melhor, que era a distribuição do livro físico. Mas para o meio académico é muito claro, e agora que as políticas de acesso aberto avançam em força, é muito claro que as editoras académicas podem e devem retomar a sua centralidade. Como eu dizia, sendo embora o século XX um século de alguma forma de perda de importância das editoras académicas, a experiência da UNB é exatamente a contrária. Criou e permitiu com que se afirmasse uma das editoras académicas mais poderosas do Brasil e, digamos, com mais capacidade e maior visibilidade internacional. Penso que neste momento se encontra um pouco a ponderar, enfim, qual o caminho que deve retomar, mas eu espero sinceramente que retome com força, assuma, digamos, o papel que de facto deve ter dentro da produção académica e a imprensa da Universidade de Coimbra, sendo, enfim, bastante velhinha, se algum contributo puder dar nesse processo, com todo o gosto faremos. O Gabriela convidou-me a dizer duas palavras sobre a imprensa, enfim, é de facto antiga, a atividade editorial remonta ao século XV, século XVI. A imprensa, formalmente como tal, com este nome, Imprensa da Universidade de Coimbra, foi criada na sequência das reformas do Marquês de Pombal, enfim, que de facto provocou uma grande transformação, enfim, em toda a sociedade portuguesa e também no ensino, e em 1772 tomou a decisão de criar a imprensa e 2 anos depois, o que eu considero quase um milagre, não tão grande quanto a criação do Brasil, e obviamente aí de facto é uma coisa de outro mundo, mas 2 anos depois o edifício tinha sido criado de raiz e estava de facto pronto a trabalhar. Portanto, há mais de 240 anos e naturalmente não pode fazer o mesmo trabalho que fazia no passado. Hoje em dia o trabalho tem que ver de
facto, com as novas tecnologias, com tudo isso. Se pudermos colaborar, com todo o gosto o faremos, e espero que aquilo que seja uma colaboração pessoal com o Grupo Arcai, com Gabriela, com colegas de outras universidades, possa aprofundar-se do ponto de vista institucional a outro nível também. Posto isto, enfim, à altura de eu pagar o almoço, ou seja, de merecer o almoço, enfim, metaforicamente falando, que tão gentilmente me ofereceram. É muito mais do que um almoço, na verdade, é uma pensão quase vitalícia, porque a dívida que eu vou ter em relação ao UNB é efetivamente muito grande. Estar no momento inaugural da pós-graduação em metafísica é uma honra que eu não posso esquecer, e a única, digamos, a única sombra que eu posso lançar sobre isso é, de facto, a sensação de não estar à altura, efetivamente, da elevação que este momento, efetivamente, representa. Mas é com grande gosto, porque sei o quanto toda a equipa trabalhou para conseguir montar este projeto, sei o que ele representa e não tenho quaisquer dúvidas, não tenho mesmo, enfim, não tenho nenhuma razão para as ter, de que vai ser um grande sucesso, porque conheço a atividade do grupo, do Arcai, das pessoas envolvidas, dos docentes, e que acompanhei nos últimos anos, e o caminho tem sido sempre ascendente, de forma séria, de forma metódica, de grau a degrau, sem saltos, enfim, no escuro, mas tem de facto sido um trabalho ascendente e estou seguro de que as pessoas que participam na primeira edição do curso e os que virão, quando fizerem, enfim, o deve e o haver do trajeto, irão ver que de facto foi extremamente positivo. Em termos de tema que eu negociei com Gabriela, eu, na verdade, escrevi um longo texto, 17 páginas, que é o primeiro, digamos, sinal de receio que eu devo infundir dentro do auditório. De repente, ele traz 17 páginas para ler, já está tudo a olhar para o relógio, assim, pode ser que ele tenha pelo menos umas 4 ou 5 páginas de bibliografia final e assim a coisa fica um pouquinho mais contida, não é? Bom, mas eu iria arriscar um pouco e não iria ler texto, iria tentar, enfim, falar, enfim, afinal a ideia é que seja uma aula. Nós geralmente, embora o termo lente, que é equivalente a professor, se aplique, por exemplo, em contexto académico da Universidade de Coimbra, o lente é, na verdade, aquele que lê, não é? Porque pegava na sua lição, lia, não é? E eu tive até um professor desses, infelizmente já falecido, um grande professor, mas que, na verdade, levava isto à letra. Ele tinha os seus apontamentos já há 20 anos, dizia, então, podem ler-me a frase da última aula. Alguém lia e ele riscava, então, o sinalzinho e continuava na sua atividade de lente, enfim, tudo absolutamente objetivo, ou seja, a ler a lição que nós iríamos registando. Mas isso, enfim, é uma coisa quase anedótica, não existe mais. A oralidade, desde Sócrates, obviamente, é a grande arma da comunicação, digamos, e é aí que nós, na verdade, somos postos à prova. Então, o tema que propus e que gentilmente o Gabriela aceitou foi falar sobre 2 conceitos que me são caros e sobre os quais, na verdade, eu penso já há alguns anos, persigo há alguns anos, possivelmente não com inteiro sucesso, que é a noção de polites, de idiotes e, de resto, um terceiro termo que poderia acrescentar, que me parece fazer sentido neste trajeto, que seria o termo cosmopolites. E, na verdade, estes 3 termos, de certa forma, sintetizam vários séculos de história da Grécia e, penso, de certa maneira, vários séculos também, não diria de pensamento filosófico, é uma área em que, naturalmente, não me mexo tão bem, seguramente, mas seguramente sintetizam vários séculos de evolução política, de teorização política, de prática de cidadania. E, digamos, a segunda pergunta que eu colocava é: há vida para além da polis? Ou seja, pegando em polites, idiotes, há vida para além, digamos, da polis, da comunidade, daquilo dos constrangimentos, das exigências e também daquilo da segurança que a polis nos dá? Eu não tenho uma resposta clara para esta pergunta, não é? Faz parte, enfim, se nós tivéssemos uma resposta clara, perdia o emprego, não é? Faz parte da estratégia nós sempre nos irmos questionando, enfim, sobre a pertinência. Mas penso que é uma chave de leitura, em particular das épocas arcaica e clássica gregas, onde naturalmente ocorreu aquilo que se convencionou chamar do milagre grego, e antes mais o próprio milagre da filosofia, mas também além desse tempo, a época helenística em particular, quando falamos do mundo do cosmopolites, que poderíamos traduzir por um outro termo, poderíamos chamar-lhe globalização, para usarmos um termo que está na moda, ou se quiséssemos eventualmente mais adaptado, que seria de mundialização. Ou seja, quando é que nós podemos abandonar o local e nos enquadrarmos numa realidade muitíssimo mais ampla, não é?
a utilização do termo globalização não me parece abusiva, embora não houvesse talvez a noção do globo terrestre, nesta altura, seguramente, mas daqui a 100 anos a noção de globalização será seguramente distinta daquela que temos hoje em dia. A globalização tem que ver, sobretudo, com uma forma de estar perante a realidade mais ampla e a maneira como o local e a nossa inserção no local permite o diálogo entre o local e aquilo que efetivamente é mais amplo. Discutir o sentido de polites, naturalmente, que significa cidadão, como bem sabem, implica explicar, ponderar o sentido de polis, que é um conceito central para a compreensão da Grécia Antiga e também de tudo aquilo que nós convencionamos chamar de política. Como sabem, tá politica, enfim, um adjetivo no plural, o neutro do plural, poderíamos traduzir por todas as coisas que têm que ver, que dizem respeito à vida na polis. A política, na verdade, é isso. E quando se fala na política no seu sentido mais denso, mais nobre, é nisto que estamos a falar. Da mesma forma que quando usamos a expressão de Aristóteles, da política, em que se afirma que o homem é um zoon politikon, ou seja, um animal político, não é no sentido com que às vezes a expressão é usada de alguém que é um animal feroz, feito para vencer em política, enfim, digamos, nas atuais arenas do debate político, mas pelo contrário, é alguém que, por natureza, é um ser sociável, gregário, ou seja, que existe na sua plenitude quando relacionado precisamente com a comunidade que é a polis. Contudo, a existência na polis e o conceito de cidadania não podem ser dados por garantidos, ou seja, eles correspondem, e nós geralmente tomamos como referência a época clássica, teorizadores em particular, enfim, como Platão, Aristóteles, enfim, os oradores, nós tomamos como referência a época clássica, mas o conceito de cidadania, na verdade, teve de conquistar, teve de passar vários séculos até se apurar, não é? Quando falamos de Homero, da Ilíada, da Odisseia, esses primeiros dois grandes monumentos que nos aparecem da literatura ocidental, que aparecem resgatados daquilo que se convenciona chamar a época das trevas, porque, enfim, entre o final da época micénica, que parece reportar-se a Guerra de Troia e depois o início do sistema da polis, enfim, no século VIII, nós temos 4, 5 séculos sobre os quais não se sabe muito e por isso convencionamos chamá-los de época das trevas, que não deve ter sido uma época assim tão grande propriamente de trevas, porque na verdade surge, aparentemente do nada, um monumento, ou dois monumentos, com a qualidade que são os poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, que só são possíveis não apenas pelo gênio final de Homero, quer ele tenha existido com este nome ou não, quer tenha sido apenas uma pessoa ou ambas, fosse ou não cego, enfim, tudo isso é um debate que seria muito interessante em outra sessão, mas não esta, mas só foi possível porque havia uma tradição muito rica anterior de que ele foi herdeiro, que pôde transformar e sobre a qual dar uma luz maior. Mas um conceito que, em princípio, está ausente na Ilíada e na Odisseia, embora possamos ver afloramentos desse conceito, é o conceito de cidadania. O conceito de cidadania pressupõe a existência e o reconhecimento de direitos e de obrigações, de certa forma, inalienáveis. Faz parte de um conceito, ter este conceito, este estatuto, ter determinados direitos, que naturalmente nos diferenciam em relação àqueles que os não possuem, mas também obrigações, digamos, próprias desse mesmo estatuto. Não é isto que marca o mundo homérico. O mundo homérico é marcado, como sabem, enfim, pela figura do Basileus, o rei, não é? Que é alguém que, estando no cume da hierarquia social, organiza, digamos, digamos, estratifica depois, tendo aí essa figura como referência, todas as restantes pessoas que podem estar mais ou menos próximas do rei e, de acordo com essa proximidade, decorre também a maior ou menor importância que possam ter precisamente nesta sociedade. Nós encontramos já, em particular na Odisseia, indícios do surgimento da polis, possivelmente na Ilíada também, num episódio muito conhecido chamado Escudo de Aquiles, em que há uma cena, como sabem, o escudo de Aquiles, na verdade é o escudo, enfim, que Hefestos teve de preparar para Aquiles quando ele perdeu as suas armas, assim que Patroclo foi para o combate com elas, né? Foi necessário produzir novas armas, e o escudo de Aquiles é, na verdade, um microcosmos, é uma espécie de instantâneo, enfim, uma écfrasis que permite descrever o mundo homérico de então, em todos os níveis.
desde enfim, os conhecimentos astronómicos até, enfim, às práticas agrícolas, digamos. E há depois duas cenas muito interessantes, de uma cidade em tempo de paz e em tempo de guerra. A cidade em tempo de paz é mais interessante porque, em princípio, é quando a estrutura funciona dentro da sua normalidade, a estrutura social e política. E dentro dessa descrição há duas cenas que conhecem bem, não é? Que é a cena de um matrimónio, de um casamento, uma boda, e a cena de um julgamento, que do ponto de vista social são, digamos, dois momentos profundamente significativos. Porque um matrimónio não significa apenas, talvez agora possa significar, mas no passado seguramente que não, nunca significou apenas a união entre duas pessoas. Significa uma união entre duas famílias, entre dois oikoi, digamos, no sentido mais lato, não é? Portanto, era naturalmente uma espécie de convenção, um contrato que dá cimento, digamos, que ajuda a cimentar as relações dentro de determinada sociedade. E, portanto, a realização de um casamento é um sinal de uma sociedade, em princípio, estável, em que, digamos, estas normas sociais podem ser ativadas normalmente. A cena do julgamento de um caso de homicídio, que naturalmente é dos casos mais importantes, porquê? Porque o homicídio é aquele tipo de crime ou de violência que afeta da forma mais marcante, mais dura, a composição de uma qualquer sociedade, de um qualquer grupo. E porque o afeta da forma mais radical, porque a morte, enfim, é, digamos, a radicalidade extrema, a sociedade tende a encontrar formas de lidar com esta limitação. E daí que o julgamento de um crime de homicídio significa o quê simbolicamente? Significa trazer para a esfera pública, para a esfera, digamos, da imparcialidade, ou de uma imparcialidade maior, uma questão que fere, antes de mais, o domínio privado e da própria família, não é? Isto é interessante, se nós fôssemos falar sobre a evolução do direito e sobre a evolução do direito e do crime de homicídio, da forma de lidar com o crime de homicídio. Não é à toa que este julgamento tem que ver com o crime de homicídio. Nós veríamos que, curiosamente, é uma área muito conservadora dentro do direito e é uma área em que os gregos designavam por dikephono. Dike, como sabem, é o conceito que significa justiça, mas no ponto de vista jurídico tem um sentido técnico. É, na verdade, um processo de natureza pessoal. É um processo que deve ser iniciado pela parte lesada. É claro, num caso de homicídio não é seguramente o morto, não é? A menos que houvesse uma convocatória do morto vindo do além, quer dizer que são os seus familiares mais diretos que têm de fazer isso, não é? E isto opõe-se, por exemplo, a noção de um outro tipo de processo, a graphe, que é o processo público. É o processo que pode ser iniciado não necessariamente pela parte lesada, mas por qualquer cidadão que entenda que a polis como um todo foi lesada por aquele crime. É muito interessante esta distinção, foi instituída por Solon mais tarde, entre o processo público e o processo privado, e mostra uma maturação importante da noção de cidadão e da obrigação que um cidadão tem, por exemplo, de, se há um elemento que é mais débil dentro da sociedade e não se consegue defender, que a sociedade como um todo tome a sua defesa e instaura um processo, se ele não pode fazer sozinho, não é? Mas, como dizia, em relação ao crime de homicídio, sendo um processo que deveria ser tratado pela parte privada, isso acarretaria uma tentação natural de vingança. É aquilo que simbolicamente nos é apresentado na Oresteia. Agamemnon sacrificou Ifigénia. Clitemnestra não lhe perdoou, obviamente, isso, não é? E usou isso como desculpa para que, assim que ele regressasse, enfim, a Argos, o matar. Mas, ao fazer isso, contraiu também ela uma culpa, não é? Um miasma, uma mancha que tem que ser expiada. E então o direito tradicional, o direito, enfim, consuetudinário do costume, não é? Sancionado pela tradição, obriga que o familiar mais direto vingue a pessoa morta. Ora, o familiar mais direto é o filho, Orestes, não é? Se fosse outra pessoa que não a mãe, o assassinato não causaria problemas, mas matar a mãe implica que, do ponto de vista ético, ele seja colocado perante um impasse, na verdade, sem solução. Eu tenho de vingar o meu pai, devo matar a minha mãe, devo matar a homicida. Mas, ao matar a minha mãe, eu próprio vou contrair um miasma, uma mancha, que vai exigir reparação. E nós temos, notavelmente apresentado na Oresteia, este impasse. As iríneas, que representam o direito do passado, o direito do costume, os crimes de sangue que exigem sangue para ser reparados, não é? A vendetta que exige contra-vendetta, e, portanto, esta lógica de vingança constante no limite
implica a destruição do próprio Oikos, porque não termina, não é? Enquanto não há uma extinção total, e os deuses mais novos, representados por Atena, por Apolo, e acima deles Zeus, obviamente, que dizem que tem que ser encontrada uma solução alternativa na polis, no domínio do Políteas. Essa solução é apresentada em Atenas pela criação do Tribunal do Areópago, um tribunal especializado no julgamento de crimes de homicídio, e por aquilo, isto é notável que aconteça, na votação, discute-se muito, não é? Se Orestes foi ou não foi aprovado, ele foi ou não foi absolvido, ele na verdade foi absolvido, mas com que votação? A votação foi igual e, portanto, em caso de igualdade de votos, enfim, em caso de dúvida, portanto, in dubio pro reo, portanto, a sentença é favorável ao, digamos, ao réu, ou será que essa igualdade de votos foi conseguida pelo voto de Atena? Não é? Isto é um pormenor importante, não é? Significa que, sendo o tribunal constituído por humanos, quem é que decidiu a absolvição de Orestes? Os humanos dividiram-se a meio, imaginemos que são 12 elementos no coro, 6 com 6, ou será que Atena, podendo ser considerado um elemento do coro, foi o voto dela que deu a igualdade? Isto é muito interessante, significaria que, se foi o voto de igualdade de Atena que deu, de facto, a igualdade, é o chamado voto de Atena, que é um poder que, geralmente, quem tem cargos administrativos sabe que é o voto de qualidade, ou seja, em caso de empate, o ponto onde vota o Presidente faz com que penda para esse lado, né? Portanto, é o chamado voto de qualidade, né? Que deve ter. Se, na verdade, Atena foi o voto dela que fez a igualdade, significa que, no plano humano, Orestes foi condenado. A humanidade não conseguiu conceber que um filho matasse a própria mãe. E então é necessário a benevolência divina para dizer, não, estamos num impasse, vamos dar um salto qualitativo, não vamos levar a vingança até ao ponto da extinção, vamos dar um salto qualitativo e, digamos, permitir que haja a absolvição, até porque Orestes tinha do seu lado, obviamente, razões de peso para isso, e com isso dar um salto no sentido de instaurar a polis, instaurar, digamos, a justiça, enfim, cimentada, digamos, na comunidade e retirar da esfera pessoal a obrigação de julgar um tipo de crimes que, naturalmente, perturbavam profundamente, digamos, a ordem da polis. A alusão à Oresteia permite-nos evocar dois conceitos que são centrais neste processo, que é o público e o privado. E se chamar alguém de cidadão possa ser, enfim, no mínimo, enfim, algo positivo, obviamente, nós sabemos isso, e em particular agora em que, por exemplo, a questão da migração na Europa, por exemplo, para falar deste exemplo, as vagas migratórias que atingem milhões de pessoas estão a colocar uma pressão sobre a Europa humanitária ou humanista, tradicionalmente, que se julgava que não iria acontecer. É um momento de verdade para a Europa, não é? Até que ponto se pode integrar ou não mais elementos. E a questão da cidadania, que corresponde à integração plena, é sempre central nestes contextos. Portanto, ser cidadão é, obviamente, algo que se pretende atingir. Mas devemos prescindir totalmente do domínio privado quando, na verdade, nos integramos numa sociedade? Porque, na verdade, o domínio privado, em grego, diz-se idion, to idion, ou ta idia, ou... Enfim, é aquilo que é o mundo privado. Então, o idiotes, na verdade, na origem, não é um conceito negativo. Idiota significa apenas o cidadão privado. E, no entanto, hoje em dia, chamar alguém de idiota não é propriamente um elogio. Enfim, é sempre, marcadamente, um insulto. Então, nós podemos perguntar o que é que aconteceu ao longo da época arcaica e clássica, em particular, que fez com que um conceito que seria, de certa forma, neutro na sua formulação, tem que ver com o domínio privado, com o direito que nós temos de ter interesses privados também, como é que isso se transformou numa noção essencialmente negativa. E é aqui que a noção de equilíbrio, de evolução, é efetivamente importante, não é? Permitam-me, nesta evolução, chamar à colação, digamos, à reflexão, dois outros conceitos, ou duas áreas de atuação. A área militar, o exército, por um lado, e, naturalmente, depois a participação nos órgãos políticos. Porque quando a polis foi criada, não é? Não foi um assunto que tivéssemos ponderado aqui, mas, enfim, aceita-se globalmente que, ao longo da primeira metade do século VIII, a polis surgiu na Grécia, enfim, em vários pontos, e depois foi-se afirmando como uma entidade política, enfim, própria.
Mas quando a polis foi criada, não surgiu seguramente com a democracia que conhecemos do século V a.C., do chamado época de ouro da Grécia, enfim, ou o século de Péricles. Seguramente não foi com essas características. Essa dimensão da polis que nós tínhamos, da paritada polis democrática, corresponde a um longo processo de evolução. E nesse processo de evolução, o que se pretendeu foi apurar, afinar, limpar, se preferirem, a noção da concepção de cidadão. E isso foi conseguido por várias vias. Uma delas foi pela participação na atividade militar. A atividade militar, que nós vemos como uma obrigação nas sociedades modernas, que por norma preferiríamos dispensar, não é? Mas a atividade militar começou por ser um privilégio, antes de mais, da aristocracia, e depois, naturalmente, que foi sendo alargada a outras camadas da população. Mas foi um privilégio, e um dos sinais de que era um privilégio era de que quem deveria equipar-se enquanto soldado, enquanto cavaleiro, era o próprio soldado ou cavaleiro. O que significa que quem tivesse mais bens, quem fosse mais rico, poderia naturalmente apostar mais em termos de equipamento. E daí que a figura, por exemplo, do cavaleiro, que nós encontramos com muita importância em fases iniciais da própria polis, e se tenha mantido, implicava, não sendo paga pelo Estado, que só pudesse ocupar esse posto quem tivesse dinheiro. Portanto, é uma atividade ligada em particular à aristocracia, aos grandes terratenentes, que têm propriedades que lhes permitem não apenas equipar-se, mas sustentar o cavalo e quem toma conta dele. A evolução, digamos, da estratégia militar, por exemplo, para a figura do soldado de infantaria, o hoplites, daqui vem o termo hoplitia, a infantaria ligeira, foi muito importante. Porquê? Porque permitiu que muito mais gente pudesse equipar-se e, portanto, chegar, digamos, a esse privilégio que era defender a cidade. Era um privilégio. Era uma obrigação, seguramente, mas também um privilégio. E porquê um privilégio? Porque se alguém participa na defesa da sua cidade, essa pessoa vai ter autoridade moral, vai ter capacidade de reivindicação de direitos e de intervenção política. Ou seja, a via militar foi uma das formas de entrada, precisamente, na afirmação da atividade política, na participação dos órgãos políticos. Porque se eu participo na defesa da minha cidade, se dou o meu sangue e os meus bens e ponho a minha vida em risco para a defender, em momentos de crise, nos momentos em que a cidade não está em crise, eu também devo ser chamado a ter essa mesma posição. E isso permitiu que a base de participação no poder se fosse alargando. Por exemplo, que a eclesia, que significa assembleia, daqui vem o termo nas línguas modernas, em português igreja, não é? Porque digamos, o órgão mais amplo, mais lato. A eclesia vai alargar-se a todos os cidadãos, quando no início não estaria alargada a todos eles. Vão progressivamente camadas populares participar em órgãos intermédios, como por exemplo os tribunais populares, a Elieia, no caso de Atenas, ou o Conselho, a Bolé, dos 400, primeiro Consolão, depois dos 500, e no topo, digamos, obviamente, dos direitos de cidadania e da capacidade de intervenção estava a magistratura. Magistrados como os arcontes, por exemplo, os 9 arcontes, ou 10 mais tarde, enfim, adicionando o secretário, e que com o tempo vão ser substituídos por outras figuras, como os estrategos, que é aquela que marca efetivamente figuras como Péricles, por exemplo. Ora, e é interessante perceber, por exemplo, que o acesso às magistraturas mais elevadas estava inicialmente reservado àquilo que se diz em grego como a expressão, enfim, por exemplo, os Aristóteles, aristinden kai plutinden. Ou seja, aristinden, os aristoi é um termo que naturalmente remete para aristocracia, como sabem, decompondo o termo, é o poder kratos dos aristoi. Aristoi é um conceito essencialmente nobre, não é, na sua concepção, e plutinden, ou seja, aqueles que são aristocratas e, além disso, que têm riqueza, plutos, que significa que havia um duplo critério e um critério duplamente exclusivo. O corpo de cidadãos seria relativamente amplo, mas os que podiam chegar ao posto de magistrados teriam de ser aristocratas apenas no início e depois conjugar isso com sendo ricos também. É claro que, teoricamente, enfim, podíamos apelar aqui a Platão, isso estaria ao serviço de uma ideia de Estado mais isenta. Enfim, um aristós, um aristocrata, enfim, se mesmo o próprio termo aristós nos remete para conotações de natureza ética, é alguém que é bom, que é melhor, não é? Portanto, que tem uma elevação do ponto de vista ético superior,
E se não tem a pressão, digamos, de viver, por assim dizer, do rendimento do dia-a-dia, essa pessoa está, em princípio, em condições de zelar melhor pela vida da polis, dar digamos, um tratamento mais isento, não é? E qual é, digamos, o reverso disto? As acusações que nós encontramos, por exemplo, aos regimes democráticos, já na época antiga, que era a de, digamos, o acesso pleno dos cidadãos aos cargos, na verdade, vai premiar o quê? A delação, se quiserem, a venda do voto, não é? Potenciar o surgimento dos demagogos, não é? Que começou por ser um termo neutro. Como sabem, demagogo significa apenas agogen, aquele que conduz o demos, portanto é um condutor do povo, não é? Mas que depois, já na antiguidade e claramente atualmente, foi ganhando um sentido negativo. O demagogo como aquele que promete, para obter o favor popular, enfim, o que o povo quer ouvir, mesmo que não seja o melhor para a cidade, não é? Portanto, o processo de afirmação da cidadania acompanhou, digamos, a vontade de participar na defesa da polis, porque isso dava a capacidade de reivindicação de direitos políticos e traduzia-se então nesse acesso maior, digamos, aos órgãos políticos. Onde é que entra o idiotes? O idiotes esteve sempre presente. Sempre é legítimo que, digamos, quem é cidadão possa admitir que isso conviva com o direito a ter interesses privados, a ter a sua casa, garantir o seu bem-estar das pessoas que lhe são próximas, defendê-los. Portanto, o domínio privado é um domínio legítimo. Quando é que se torna negativo? Quando o equilíbrio próprio da polis se perde. Ou seja, quando o interesse coletivo da polis, tokoinon, aquilo que é comum, passa para segundo plano e, em vez disto, vai ganhando um peso crescente, cada vez mais, os interesses particulares. É nesta transição que o idiotes evolui de cidadão meramente privado para o idiota, ou seja, aquele que não percebe o que deve ser a essência da existência em comunidade e a preocupação com a comunidade. Este processo não ocorre de repente, demora bastantes anos a acontecer, mas começamos a detectá-lo claramente em finais do século V, e ele vai ganhando um peso crescente ao longo do século IV, o que quer dizer que vamos encontrar reflexos disso no teatro, na filosofia e muito claramente, por exemplo, no trabalho dos oradores, onde na verdade nós vemos que este conceito vai ganhando terreno, não é? Porque aquilo que marcava os gregos era: o que é típico da democracia? É ser governante ou governado à vez. Eu tenho agora a obrigação e a dignidade da magistratura, mas daqui a um ano eu passo para a posição normal de cidadão e, portanto, invertem-se as posições. E, naturalmente, que este processo de afirmação do idiotes no sentido negativo vai levar, igualmente, a um afastamento progressivo do cidadão em relação aos interesses da polis. Gabriela, eu posso falar mais quanto tempo? 5 minutos? Enfim, à vontade sim, mas não à vontadinha, não é? Enfim, que haja bom senso nestas questões. Mas eu penso que valeria a pena refletir um pouco mais sobre esta transformação e a forma como ela se reflete num conjunto de realidades da Grécia Antiga. Na produção artística, na reflexão filosófica, digamos, na ponderação política e depois na prática, digamos, de evolução dos próprios regimes políticos, não é? Na verdade, eles espelham, digamos, este processo é acompanhado em várias frentes, ou, digamos, reflete-se em várias frentes. Comecemos, por exemplo, porque este exemplo me parece elucidativo, comecemos pela parte artística. Se estudarmos um autor como Aristófanes, que é considerado, enfim, o maior comediógrafo da antiguidade, veremos que há uma evolução, digamos, na sua comédia, digamos, na arte de fazer comédia. A comédia de Aristófanes começa por ser uma comédia marcadamente política, ou seja, entendendo político nos termos em que o vimos até hoje, uma comédia em que as questões que são colocadas têm que ver com a felicidade, o bem-estar da polis, da comunidade. Questões como a guerra ou a paz, a prosperidade, enfim, como nós podemos atingi-la, estão, de facto, colocadas, enfim, em múltiplas comédias, e naturalmente que os espectadores que assistiam a essas representações eram convidados, além de serem espectadores, teatai, eram convidados também a ponderarem a proposta que lhes era feita, mesmo que fosse no domínio da utopia, digamos, da evasão, a ponderarem essa proposta também
na posição de politai, de cidadãos, ou seja, havia uma afinidade, digamos, entre a proposta feita do ponto de vista artístico e a maneira como ela era lida. Acompanhando a evolução artística de Aristófanes, nós vemos que as comédias do último período, por exemplo, a comédia Riqueza, Plutos, que nós costumamos considerá-la uma comédia, digamos, média ou já de, digamos, de transição, é uma comédia em que o peso da polis vai perdendo importância e a pouco ganha essa importância, vai sendo substituída pelo domínio familiar, digamos, do interesse particular. E se pegarmos, por exemplo, na comédia de Menandro, uma comédia que vai influenciar, como sabem, fortemente a comédia latina, de Plauto, de Terêncio, o que nós encontramos é já o drama social. Qual é a grande questão tratada nesta comédia? Não é a salvação da polis, não é saber se devemos ir para a guerra ou se não devemos ir. A grande questão que é colocada é a questão da felicidade individual, da realização, que tem uma expressão metafórica muito clara, digamos, no amor, na realização. Então, o triângulo amoroso, os dois amantes, il terzo incómodo, não é? Digamos, os problemas que aparecem, até que, no final, tenhamos o happy ending, o final feliz. Porque o final feliz funciona como, digamos, o carnaval, é uma espécie de capacidade de descompressão da tensão social, o balão que esvazia, não é? E, portanto, a pessoa sai, de certa forma, alma lavada. O riso tem essa capacidade apotropaica, né, de afastar o mal, de diminuir a tensão, mas a questão que já é colocada não tem que ver já com a salvação da polis, tem que ver com a realização pessoal. Isso, na verdade, vai marcar a literatura posterior. E vai marcar, por exemplo, um género emergente na Grécia Antiga, até discute-se do ponto de vista teórico se existiu ou não, que é o romance, não é? A raiz do romance, ou da escrita romanesca, os antigos não tinham um termo concreto para designar isto, enfim, diziam diegesis, por exemplo, que significa narração, mas não propriamente, enfim, romance. Até porque, na verdade, o romance não entrava, digamos, nas categorias sobre as quais os antigos teorizaram, porque era considerada uma literatura marginal, digamos, de evasão e para pessoas, para a soldadesca, digamos, não para, enfim, para a elite, digamos, intelectual. Ora, é interessante ver que a raiz, de facto, isto é uma questão muito debatida, obviamente, mas a raiz da escrita romanesca se encontra, provavelmente uma parte dela se encontra na Odisseia, porque a Odisseia é um poema de viagens, não é? Como sabem, de regresso. E, portanto, viajar por múltiplas terras dá ao herói, digamos, que empreende essa aventura, a oportunidade para quê? Para viver peripécias de todo tipo. E estas peripécias captam a atenção do ouvinte, não é? Porque estas obras eram pensadas para ser declamadas ou entoadas, digamos, não tanto para ser lidas. Ora, a estratégia da viagem mantém-se, precisamente, é um dos lugares comuns, dos topoi, da escrita romanesca. E para ela contribui também, precisamente, a temática amorosa, porque, digamos, por norma, os heróis, digamos, destas escritas vivem múltiplas aventuras até que finalmente se conseguem ficar unidos. E depois temos uma divindade, que é uma divindade que exprime a própria mudança, a Tyuke para os gregos, ou a Fortuna para os latinos, que não sendo uma divindade sempre com características negativas, é vista como, nós traduzimos geralmente em português, como acaso, não é? Os espanhóis dizem azar, o azar que para nós tem uma conotação essencialmente negativa, no caso, por exemplo, da língua espanhola, sublinha a noção também, digamos, daquilo que não é controlável. E daí que a Tyuke seja muitas vezes representada como sendo cega, não é? Porque não funciona segundo regras previsíveis. Premia quem não merece, castiga quem também não mereceria, não é? Ora, a escrita romanesca exprime isto, exprime o foco, a transição do foco para o polo individual, do idiotes, digamos, do privado, e como pano de fundo para a sua atuação, a ideia de mobilidade. Na bacia do Mediterrâneo, enfim, todas estas aventuras que são passadas. Ora, a ideia de mobilidade, de que é que se afasta? Afasta-se da noção de uma identidade local marcada, a polis. Se nós, de facto, navegamos por todo o Mediterrâneo, se sentimos que a minha pátria pode estar em vários pontos, não apenas num só, ou pelo menos numa realidade mais ampla, significa que se perde esta ligação mais umbilical e a obrigação que decorre da ligação à polis. E isto é uma realidade que nós encontramos nos reinos helenísticos. Os reinos helenísticos têm uma amplidão geográfica, uma variedade, digamos, urbana e até étnica
e inclusive a linguística, que era impensável para a época clássica, porque exprime precisamente esta abertura, digamos, ao exterior. Ora, mas, por outro lado, nós vemos nesta afirmação da cosmópolis, portanto, da polis mais ampla, vemos a afirmação plena do idiotes. Porque se o cidadão comum é liberto, digamos, da obrigação de participar na gestão diária da sua polis, ele pode ficar liberto para os seus interesses pessoais. E, portanto, é uma correlação que acontece, efetivamente, nesta evolução. Isso, naturalmente, tem marcas na própria teorização política, em particular filosófica, e, digamos, por vezes estranhamos que a democracia antiga seja vista pela intelectualidade ateniense com conotações negativas, não é? Como, enfim, a maioria, digamos, ou, digamos, a multidão, digamos, sem ideias próprias, que se deixa conduzir, enfim, por quem for hábil no uso da palavra, por exemplo, e daqui entram figuras como os sofistas e a ambiguidade com que são tratados, digamos, neste contexto. E a propostas que, de facto, por vezes são difíceis de perceber, se não for neste contexto. Propostas que prevêem, por exemplo, a reintrodução de critérios de acesso à cidadania mais restritivos, em que se deixe de pagar, por exemplo, um subsídio para se participar na vida pública, ou que fique reservado a quem possa equipar-se com as próprias armas. Estes termos ocorrem, de facto, nos textos, por exemplo, de Aristóteles, e, na verdade, exprimem crítica, digamos, uma forma de defender uma recuperação da ideia do polites mais pura, por assim dizer, ou pelo menos mais equilibrada. Isto vai ter depois, naturalmente, uma correspondência na atuação política e na força, digamos, do regime democrático e de outros regimes. Como sabem, entre 431 e 404, ainda em plena época clássica, nós temos um conflito muito duro, a Guerra do Peloponeso, que, ao contrário do conflito que abalou a Grécia entre finais do século VI e inícios do século V, não foi um conflito contra o outro, contra o externo, contra o bárbaro, ou os persas, digamos, porque, embora os gregos se não unissem com facilidade, se há um inimigo comum, tenderiam mais facilmente a unir-se. Isso foi uma das causas da grandeza depois da Grécia no século V. Mas essa grandeza da Grécia, em particular de Atenas, a Liga de Delos, como sabem, foi evoluindo paulatinamente para uma forma de imperialismo tributário e um imperialismo, enfim, judicial, jurídico, uma imposição que fez com que os aliados de Atenas, vendo que a ameaça da Pérsia estava contida, se quisessem afastar dela. E Atenas não o permitiu. Isso criou condições para a criação de uma liga alternativa, como sabem, a Liga do Peloponeso, chefiada por Esparta, e pela criação de regimes que, no caso de influência ateniense, eram preferencialmente democráticos ou próximos da democracia, e no caso de Esparta, mais próximos da oligarquia. A Guerra do Peloponeso coloca em choque direto estes dois mundos, e embora este conflito que durou 27 anos tenha tido, enfim, fases várias, enfim, de expressão, vai ser ganho finalmente por Esparta, como sabem, e Tebas, que na altura era aliada de Esparta, chegou a propor que Atenas fosse completamente arrasada, os homens mortos e a população, digamos, reduzida à escravatura, que é aquele tipo de tratamento que os próprios atenienses fizeram em relação a outras polis que se rebelaram, não é? E é interessante ver que, enfim, Xenofonte, que trata, digamos, este contexto, diz que os espartanos não quiseram, porque achavam que não seria correto tratar desta maneira uma cidade como Atenas, que tinha dado tanto à Grécia. Esta é a visão luminosa, digamos, positiva. Enfim, há outras, e entre elas está que, se Atenas fosse derrotada, provavelmente isso estava espaço a que Tebas ou outras polis viessem disputar o espaço e a hegemonia, pelo menos, enfim, momentânea ou episódica de Esparta. O que é que nos mostra, no entanto, a passagem para o século IV? Mostra-nos que nenhuma polis, apesar de haver hegemonias, enfim, de algum tempo, conseguiu recuperar já a polarização que representou no século V de Atenas e de Esparta. E que se vai insinuando lentamente a ideia de que o sistema da polis está em decadência. Não responde já, digamos, aos anseios da Grécia, não é? Então começam a surgir propostas como a ideia de uma paz geral, não é? A Irene, a paz geral, enfim, que deve ser, digamos, extensiva a todos os gregos. Ou a ideia de que o governo deve ser um governo já não de uma polis, mas partilhado, seja por uma dupla hegemonia de Atenas e Esparta,
ou seja, através de um hegemon, de um chefe que aglutinasse, digamos, a ideia da Grécia. Temos, por exemplo, em Isócrates e Demóstenes, dois representantes destas tensões, não é? E, por exemplo, chegou-se a ver em Filipe da Macedónia, Filipe II da Macedónia, alguém que poderia dar corpo a esta ideia da união dos gregos. Demóstenes achava que isto era uma cedência à barbárie, não é? Como sabem, a Macedónia era visto como uma espécie de zona de fronteira entre a barbárie e a ela, portanto, não eram verdadeiros gregos. Mas Isócrates chegou a ver, enfim, esta hipótese como outras, como, na verdade, alguém que poderia dar corpo à ideia, se quisermos, de uma nação, que em si é um conceito que eu diria, em princípio, alheio à Grécia Antiga, não é? Isto, de facto, vai acontecer e vai ser acompanhado no terreno, os apelos ao investimento na polis, na democracia, na defesa da cidade, vão ser acompanhados no terreno por uma falência crescente destes ideais. Em vez de combater pela polis, os atenienses e outros cidadãos preferem pagar a quem combata por eles, a mercenários, não é? Que ganham, digamos, mercenários sempre existiram, mas ganham um peso crescente durante este período. Ora, como nós sabemos, o mercenário combate por quem lhe paga, não é? Não há ideais, digamos, metidos a meio. Se quem paga deixa de pagar, ou se o inimigo pagar melhor, o que é que impede de mudar de campo ou de desertar? E, portanto, há uma falência, de facto, que se começa a assumir, digamos, desta ligação entre a defesa da polis, digamos, e o ser cidadão. Por outro lado, o cidadão começa a perder interesse em participar nos assuntos da polis. Recordem-se das comédias de Aristófanes, que já detectam isso. Enfim, alguém que no início das mulheres na Assembleia vai de vermelhão em punho a marcar os retardatários para a reunião da Assembleia, não é? Ou os que vão apenas à Assembleia para receber um subsídio per diem, não é? Para o óbolo, enfim. O que significa que não bastava já ser cidadão, precisava de um incentivo particular, de um subsídiozinho, não é? Do Estado para participar, recebia o subsídio e depois ia embora. O que significa que havia uma falência que se começava a detectar, digamos, deste empenho na polis, pela polis. E a resposta a esta falência é a profissionalização crescente do político. Em vez de ser o cidadão que simultaneamente é soldado, o polites, e é também, digamos, quem se empenha na condução da polis, há espaço crescente para a profissionalização, que nos textos vêm ditos como hoi pepaideomenos, os que são instruídos, os intelectuais, ou os que estudaram, ou então os retores. Não são necessariamente os professores de retórica, são aqueles que dominam a arte retórica e a capacidade essencial que ela tem de convencer, que começa a ganhar, embora surja, também se afirme no contexto democrático, começa a ganhar uma premência crescente. E o cidadão privado é cada vez mais idiotes no mau sentido. Alguém que se afasta da polis para se virar cada vez mais para o assunto privado. E neste ponto, talvez eu pudesse, enfim, continuar todo dia a falar sobre isso, o que obviamente não vou fazer, até porque, evidentemente, ficaria a falar para mim mesmo, mas talvez nesse momento se possa finalmente responder à pergunta, ou ensaiar uma resposta à pergunta feita. O polites e o idiotes. Há vida para além da polis? Na verdade, há vida para além da polis, e o idiotes exprime isso mesmo, não é? Há direito, é legítimo que um cidadão, digamos, se preocupe com os seus assuntos privados. Isso é legítimo fazer. Quando é que se perde, digamos, quando é que isso se torna negativo? Quando a noção de equilíbrio efetivamente se perde. Quando o cidadão olha para os interesses privados muito mais do que com o empenho, com que olharia para os interesses públicos. Isso abre um caminho, naturalmente, e faz com que a vida da polis deixe de bastar para o cidadão comum. E, digamos, e a própria polis, na sua essência, começa a ser posta em causa, se quisermos, entre em decadência enquanto proposta política e, inevitavelmente, vai dar origem a um sistema político diferente. É isto que o século IV nos mostra, que o avanço da Macedónia sublinha, que a conquista, digamos, da Grécia, primeiro, enfim, pela diplomacia de Filipe e depois pelas próprias armas, não é? Exemplifica. E que os reinos helenísticos que decorrem depois do desmembramento do Império de Alexandre claramente exemplificam durante muito tempo. Teoricamente, nós mantemos polis. Atenas mantém-se como polis, mantém os seus órgãos de governo, tudo isso. Só que tanto os atenienses, como naturalmente o governo central, neste caso da Macedónia, sabiam que era apenas a manutenção de uma ficção vantajosa para ambas as partes.
As polis fingiam ter independência e os reinos helenísticos fingiam dar-lhes independência. E tudo estaria bem desde que os ditames do rei fossem aplicados, traduzidos em decretos, teoricamente discutidos na Assembleia ou em outros órgãos, mas aplicados. Não é? E, na verdade, é isto que nós encontramos. A polis, enquanto cidade-estado, enquanto proposta de organização política e regime de organização de vida em comunidade, de facto, entra em falência, desaparece. A polis mantém-se, de facto, mas perde, digamos, esta intensidade que lhe dava a razão de ser e mantém-se apenas como centro urbano. É um centro urbano, é a parte urbana, digamos, da população, mas já não é, na verdade, uma cidade independente. E por isso mostra que, enquanto o polites foi forte, em todas as suas consequências, a polis também o foi, e o mundo do idiotes esteve controlado, por assim dizer. Quando o polites enfraqueceu e deixou que o idiotes se afirmasse em pleno, também a conotação negativa do termo se assumiu e a vida que existia para além da polis e que era legítima chegou a um ponto em que já não era possível, já não garantia a sustentação da própria polis, ditando o seu fim. Há vida para além da polis? Certamente que sim. E os textos dizem-nos isso muitas vezes, desde que o equilíbrio seja mantido, digamos, e a essência do sistema seja respeitada. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado ao professor Delfim pela belíssima aula inaugural. Não podíamos começar melhor, eu diria, começar pela polis, pela crise da polis, né, e pelas respostas, de certa maneira, que o nosso estudo, todo o nosso compromisso com o conhecimento poderá dar para essas crises todas, né? Tão antiga e tão atual ao mesmo tempo. Eu creio que a ocasião não nos convida a um longo debate nesse momento. Acho que a gente pode ficar contente de ter assistido essa primeira aula. Eu quero só registrar a presença do professor Percy Coelho, vice-diretor do Instituto de Humanas, que chegou um pouquinho atrasado, mas justificando, estava dando aula exatamente. E eu quero também, no final, pedir uma salva de palmas para duas pessoas fundamentais, sem as quais nós não estaríamos aqui hoje, literalmente, que são a Mayan Fernandes e a Lacey Lander, que estão lá sentadas.